Olá, sejam bem-vindos ao canal Historix. Eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e no podcast de hoje nós vamos conversar com Thalita Almeida, que é graduada em História pela Universidade Federal do Pará e tem um importante estudo sobre a região de fronteira entre o que nós chamamos hoje de Estado do Pará e Maranhão, mas no período do século XIX. Eu não vou falar mais do que isso, porque nós temos a presença dela aqui para conversar conosco. Olá, Thalita, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, professor. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, para esse momento, e queria agradecer também você que vai estar nos escutando aqui, que está nos escutando, né? Isso mesmo, também quero agradecer todo mundo que está escutando a gente. Peço que você já deixe aí o seu like nesse podcast. Como eu falei, nós estamos falando sobre uma região de fronteira que a Thalita estudou, sobre a região de Turiaçu e Gurupi. E eu queria começar, Thalita, pedindo que você nos situasse geograficamente, Uhum. falando um pouco sobre o que é essa região do Turiaçu e do Gurupi que você estudou sobre esse período do século XIX. É, como já dito, né, por ti, o Turiaçu e o Gurupi são regiões de fronteira. E eles se chamam assim por causa dos seus rios, né, respectivamente por causa dos seus rios. O rio Turiaçu e o rio Gurupi, que ficam aí nesse perímetro entre o Pará e o Maranhão. Tem um rio muito importante entre esses dois rios, o Turiaçu e o Gurupi, que é o rio Maracaçumé. Então, todo esse perímetro entre o rio Turiaçu e o Gurupi, né, e abarcando também o rio Maracaçumé, é o que é o que se entende na minha pesquisa como essa região de fronteira entre o Pará e o Maranhão, porque trabalho com um momento muito específico em que a fronteira oficial, né, durante o século XIX, na segunda metade do século XIX, durante o Império, ela estava situada, a fronteira administrativa estava situada no rio Turiaçu, e ela vai ser redefinida para o Gurupi. Então, por isso que faço esse recorte, né? E como uma região de fronteira, uma região fronteiriça, tem suas particularidades relacionadas a isso, desse período da segunda metade do século XIX. A primeira que a gente encontra é essa diversidade étnica, né? Na documentação que eu trabalhei, nos relatórios de província, os anais do Senado, o discurso que se encontra é que na segunda metade do século XIX é visto como um centro de negros fugidos, de libertos, de quilombolas, de indígenas, de homens que tinham, de pessoas que tinham problemas com a lei, né, de desertores, enfim. Toda uma população que era vista como um entrave ao desenvolvimento do Maranhão, porque essa região ela pertence ao Maranhão nesse momento, né? Então eram vistas como um entrave ao Maranhão e ao mesmo tempo, para essas pessoas, essa região acabava sendo um lugar para manter suas liberdades, para construir suas liberdades dentro de um sistema que era pautado na escravidão, né, e no recrutamento compulsório, e, e que essa região ela acabava sendo vista como um centro dessas pessoas porque ela tinha muitos atrativos. O primeiro atrativo era a natureza local, que servia ali tanto para sobrevivência como para proteção. Essa proteção, a gente precisa pensar nela como um difícil acesso do Estado, né? Mas que não se limita a isso. Essas pessoas, elas iam e vinham,
entendendo esse lugar. Então, se precisava ter um bom conhecimento desse lugar. E esse ir e vir é que possibilitava sociabilidades, troca de informações e comércio entre os povoados e outros grupos, né? E eles se relacionavam entre si. Então, essa parte dessa composição étnica que estava estabelecida aí entre o Turiaçu e o Gurupi, ela se valia disso, né? E que esse difícil acesso acabava fazendo com que essa região fosse uma região de controle precário do Estado, né? E por ser uma região de controle precário e o Estado entendendo isso, o Estado provincial, o Estado maranhense, na província do Maranhão, foi também alvo de muitos projetos, né? Projetos de intervenção, como construção de estradas, a fundação de missões indígenas e a própria militarização, que vem a ser uma parte que eu vou estar falando na minha pesquisa de TCC, que vem a ser a presença da colônia militar do Gurupi, nas margens do rio Gurupi. Né? Muito bom. A gente fica imaginando que você precisou se situar em vários mapas, né? Esse tipo de documentação que não é tão comum para os historiadores e as historiadoras, não é? Mas, Thalita, uma curiosidade sempre nossa aqui do nosso público, como é que surgiu a ideia de pesquisar esse período, essa temática, como é que você chegou nela? Sim. Não foi unicamente assim, não foi um processo assim meu, né? Na verdade, foi mais em conjunto com a professora, né? Com a minha orientadora, no caso que era minha orientadora, Suene Diana. Eu participei da iniciação científica, né? Ela era coordenadora, e eu fiquei 3 anos na iniciação científica com ela. Então, foi um trabalho aí que foi longo, né? E foi assim. Eu tinha que fazer um mapeamento, levantamento das terras que existiam para a criação de gado nas margens do rio Turiaçu. Então, o recorte, na época, o rio Turiaçu era a fronteira, né? Ainda não tinha feito essa redefinição. Então, o recorte temporal era de 1840, né? E 1852. Então, existiam nas duas margens do rio, tanto Pará quanto Maranhão, essas terras que eram ditas terras de comuns, que eram utilizadas para a criação de gado e que eram utilizadas por potentados que existiam aí do Pará e do Maranhão. E aí o direcionamento do projeto ele se dava no sentido de que aparece durante o debate da legislação de 1850, legislação de terra, a lei de terras, né? Durante a construção dela, apareceu essa preocupação do Costa Ferreira, que era um político e que era também utilizador dessas terras de comuns, né? E a grande preocupação dele era como ficaria essa definição de terras de comuns, né? Essa terra comunal, se a lei viesse a ser promulgada aí com novas percepções, que eram com donos muito mais bem definidos e por meio da compra, né? Então, a grande preocupação se dava com a perda de certos privilégios, porque em um período do ano, uma margem do rio secava o mato, então se precisava fazer transferência do gado para outra margem do rio. E em outro determinado período do ano ela alagava, então se precisava fazer esse ir e vir, entende? Então, ao mesmo tempo que se esbarrava na legislação de terra, se esbarrava também em problemas de definição, disputa entre o Pará e o Maranhão por essa zona, né? Que veio se desmembrar mais na frente. Enfim, e aí eu passei um tempo e não estava encontrando
essas terras, né? Esses políticos, esses potentados. E aí eu tomei a decisão, porque a gente tem que ser proativo nesse momento, né? E eu tomei a decisão de avançar no recorte temporal. E acabei encontrando a colônia militar. E aquilo me instigou muito, porque até então eu nunca tinha visto uma colônia que era assim agrária, que ao mesmo tempo era militar, e ela vinha sempre relacionada à presença dos quilombolas, como se fosse uma grande vitória sobre eles que vão ser derrubados ali em 1853, assim, grandes quilombos, né, de fama e tudo mais. E aí eu fui atrás de descobrir um pouco mais sobre ela, e descobri que tinha uma historiografia. Só o que acontece, essa historiografia, que é maravilhosa, por sinal, né, que toma aí à frente a professora, historiadora Regina Helena Faria, né, e os seus orientandos. Ela teve até um projeto de pesquisa e tudo mais, que veio se desmembrar aí a vários artigos e TCCs, né? Enfim, ela trabalha muito, ela e os orientandos dela trabalham muito numa perspectiva militar. Então, não me contemplava, né? Quando eu ia trazendo muitos questionamentos a partir da documentação que eu já tinha feito um bom levantamento. Então eu já estava encontrando certas lacunas que eu queria preencher, que eu queria desenvolver, né? Para dar prosseguimento aí. E que era relacionado a estava se tratando, a colônia militar ela foi fundada num momento muito específico, num contexto muito específico. E a, a, a faixa de terra que estava ali entre o rio Gurupi e o Turiaçu, que a Suene chama só na pesquisa dela só de Turiaçu, região do Turiaçu, ela foi anexada, né, num processo de disputa aí, ela foi anexada ao Maranhão, então ela deixou de ser do Pará. Então, qual era o papel da colônia em tudo isso? E, além disso, nessa redefinição da fronteira, porque já que toda essa região foi anexada ao Maranhão, a fronteira deixou de ser no Turiaçu e passou a ser no Gurupi. Então, eu fiquei pensando no esforço que o Maranhão agora teria que fazer para que essa fronteira oficial, essa nova fronteira oficial, fosse reconhecida. Porque desde 1772 era no Turiaçu. Então, deveria haver esse esforço de ser reconhecida e que ao mesmo tempo, pudesse demarcar agora onde era Pará e Maranhão. Então, ela tinha um ponto de encontro ali nesse cenário muito importante que eu achava que devia ser debatido. E que, ao mesmo tempo, coincidia aí, né, com essa necessidade de expansão do latifúndio através de colônias de parceria, colônias agrárias, a própria conquista ali, né, a própria tomada das terras de mineração que existiam no Maracassumé, que eram utilizadas por quilombolas e que o Estado acabou recolhendo essas terras para si, né, por meio de um processo ali tornando elas devolutas, e que também tinha um discurso muito interessante de chegada de uma nova era ao Turiaçu, porque o Maranhão agora tomava a frente dessa administração, né, do Turiaçu, e se pautava na recuperação de certas experiências, como a cabanagem, como se o Pará ele não tivesse tido, fosse tão efetivo como o Maranhão aí na tomada, na proibição desses cabanos, na tomada aí dessa região. Muito interessante. Então, um envolvimento direto com a revolta cabana e todo de um lado, né, e de outro É, também tocando a essa questão militar mais dura, né? Achei muito é, legal quando você é, coloca a sua percepção como pesquisadora também, né, diante da escolha dessas temáticas, né? E se você pudesse também contar para nós agora um pouco sobre os resultados dessa pesquisa
propriamente da definição da fronteira e como isso é importante para a gente entender a história dessa região. Eu posso só complementar rapidinho a próxima, desculpa, anterior. Sim. Recupera a cabanagem no sentido de que o Pará, se o Maranhão colocava muito a culpa de que a cabanagem tinha avançado para além do Turiaçu, na época fronteira, por conta de que eles não tinham sido efetivos. Na verdade, o Pará ele fez essa envio de forças, né? Mas que era muito conveniente naquele momento, né? Era muito conveniente para o Maranhão dizer que o Pará foi não foi efetivo, né, na proibição desses cabanos chegando até o Rio Turiaçu, que ele teve que tomar a frente. Então, essas experiências que o Maranhão teve que tomar as rédeas de certas situações, agora deveria ser continuada, só que de forma muito mais legal, né, que agora estava em sua administração. E que também esbarra em outras questões, como perceber aí os diferentes significados, né, da colônia e também o impacto que ela teria na vida da população, porque a gente tá tratando, né, já tinha mostrado que tem uma diversidade de pessoas e a colônia ela era um posto militar e civilizatório, então ela teria um impacto direto sobre as populações quilombolas e indígenas também, né, os pobres e livres, já que o grande motivo, o motivo principal dela ser fundada era justamente para não permitir que novos quilombos assim fossem erguidos, né? Tá, a terceira pergunta eu não lembro. Não, tá, foi a quarta. Qual foi a quarta pergunta que você fez? Eu queria saber um pouco sobre a definição da fronteira e essa história, porque você marca para 52 a 73. Ah, tá. 52 para 73. 52 porque esse é o momento que ela vai ser redefinida, e 1873 é quando vai ter uma viagem de expedição, né? Uma viagem que é contratada na época pelo presidente de província do Maranhão para que o engenheiro Gustavo Guilherme Dotti faça um levantamento das populações indígenas no Rio do Urupi, em toda a sua extensão, né? Desde a Bahia até o contato com Tocantins, e também faça esse mapeamento topográfico dele, né? Então, é por isso que eu faço esse recorte. Mas falando mais especificamente sobre a definição de fronteira, a definição de fronteira é feita em 1852, né? Mas até então era o Turiaçu que era a fronteira administrativa, a fronteira oficial, que era a antiga fronteira entre a capitania do Grão-Pará e Maranhão, que foi aí também estabelecida em 1772, e a Suene retrata melhor isso, né? E aí eu já venho com a redefinição, né? Que é quando essa fronteira ela vai ser fruto da anexação da região do Turiaçu ao Maranhão, deixa de ser do Pará para o Maranhão, e a fronteira passa a ser redefinida para o Grupi. Mas na minha pesquisa, essa definição ela não se limita aí, né? Ela tem outras percepções. Eu trabalho com o conceito de região, eu dialogo o conceito de fronteira com alguns autores, mas eu trabalho com o conceito de região que o professor José Assunção de Barros discute, né, em um texto dele, que ele entende que a região é um recorte que ela é feita pelo historiador, né? Ela é feita pelo historiador baseada em alguns critérios que são geográficos, econômicos, políticos e sociais, né? Então, eu faço esse recorte de Turiaçu e o Gurupi, porque, como eu já disse, eu estou falando de um momento de que essa fronteira ela precisa ser reconhecida, enfim, precisa ser consolidada pelo Estado. Mas, ao mesmo tempo, ela não se encerra unicamente no Rio Gurupi,
né? Que é onde eu me desloco aí para 1860, 1870, que ela já está no momento de mais consolidação. Então, ela não se encerra unicamente nessa linha que os mapas da época colocam, que é o rio Gurupi. Na verdade, eu levo em consideração as próprias dinâmicas dos vários sujeitos, né? As problemáticas, as dinâmicas, as percepções os interesses que os sujeitos vão ter para essa região. Então, ela abarca tanto da Bahia, abarca o rio Turiaçu, abarca o rio Maracaçuné, abarca a Baía do Gurupi, Viseu, Rio Capim e mais abaixo alguns centros como parte de Tocantins também, né? Mas também tem Sim, tem outras representações, por exemplo, do próprio Gustavo Guilherme Dotti, né? Quando ele vai fazer essa expedição por volta de 1870, ele vai percorrer, ele vai visitar a colônia, mas ele vai dar maior atenção para a região que ficava para além da povoação do Gurupi, que é uma região que ela vai sentir do sul do país para o Tocantins, entendeu? Então, nesse momento, olha a configuração, olha que interessante a configuração que ele traz. Ele vai dividir o rio Gurupi em duas partes. Uma parte que ela é ocupada por pessoas civilizadas, é uma parte civilizada, e uma parte incivilizada. E aí eu fui analisar qual era a parte civilizada. A parte civilizada era justamente o raio da colônia, né? Que ia da povoação Gurupi, chegava até Viseu com zonas de transporte fluvial, né? E conseguia também um pouco ao Turiaçu, a Bahia e também e sobretudo ali a colônia e suas redondezas, com alguns sítios que chegaram com a chegada da colônia. E aí, no sentido Tocantins, da povoação Gurupi, né, para o sul, era toda a população civilizada. Então, essa ideia de que o Estado queria se fazer reconhecer uma fronteira que tivesse a cara dele, uma fronteira que era ordenada, disciplinarizada, ela não abarca todo o rio, mas uma parte do rio, uma parte em que a navegação era regular, uma parte em que a colônia tinha mais controle, porque até mesmo para os sítios se situarem nas vizinhanças dessa colônia, eles precisavam de uma autorização do diretor da colônia. Os indígenas, para fazer essa aproximação, essa negociação de comércio, eles precisavam desse momento de negociação. Então, na prática, uma fronteira aos moldes, como o Estado, como o Maranhão, queria a província do Maranhão, o Estado Imperial, ela fica muito mais restrita a essa região pequena, assim, comparada à extensão do rio. E a outra parte é uma parte que ela abarca ali essa diversidade de indígenas, de regatões, de uma população sertaneja que era pobre e livre, que buscava ali criar o seu gado e que vivia ritmos mais livres, né? Assim, ritmos mais livres e que eram modos de vida que não cabiam dentro daquilo que o governo queria, assim, sabe? Então, essa configuração de não civilizada acaba criando aquilo que a historiografia entende como sertão, né? Que é esse lugar que é o oposto digamos assim, do que é a cara do governo, né? Daquele momento. É o lugar desordenado, é o lugar cujos os modos de vida das pessoas eram mais livres, né? e você falando nesse espaço não civilizado, me Uhum, remete a um ponto que eu, pelo menos, considero, Thalita, um ponto alto assim da sua pesquisa, né, lendo o que você escreve, que é a presença dos indígenas nesses, uhum, porque me permita assim fazer um comentário de que acho muito sensível da sua parte como pesquisadora uhum, dar o protagonismo a esses personagens que muitas vezes são
invisibilizados pela história. Uhum. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre a presença desses personagens indígenas na sua investigação. Ah, sim, eu acho que um caso muito emblemático, assim, e que eu coletei do próprio relato do Guilherme Dotti, é como a gente percebe que a chegada dessas populações indígenas, né, elas trazem outras percepções de uso desse espaço, né, de interesses que esses sujeitos tinham para esse espaço. A própria ideia da identidade, claro que é forjada a partir da ocupação, né, que é com os índios carajés, isso, que eles têm que mudar o nome para Timbira, né? Eles saem de Imperatriz, porque eles haviam feito inimigos, né? E aí eles chegam para um centro ali, que esse rio ele vai ter vários centros, né? Tem a colônia, que é um centro, então havia um centro ali por meio do rio Capim, no Pará, e no Maranhão vai ter esse lugar chamado Cajuapara, que é o centro ali onde essas pessoas estão em maior concentração, né? Os indígenas estão em maior concentração, fazendo comércio com os regatões. Então, quando esses indígenas carajés saem de Imperatriz e vêm para Cajuapara, eles vêm de uma oportunidade tanto de enganar os seus inimigos, mas de construir uma nova vida, uma nova identidade, que vem assumir como Timbira, né? E quando o Dot ele vai falar com esses indígenas, os mais velhos acabam falando que sente essa vontade de retomar a identidade carajé novamente, né? Então, assim, é interessante perceber como as dinâmicas, né, de movimento dessas populações, o próprio movimento, o próprio deslocamento é muito interessante, porque já foge de uma ideia de sedentarismo que o próprio Estado queria impor, que acaba colocando representações negativas, claro, negativas para o Estado, ou, desculpa, negativas para os indígenas, né? Como errantes, como não presos à terra e tudo mais. Então, faz parte de suas identidades, mas também o próprio conflito acaba sendo essa definição de fronteira, né, entre esses grupos indígenas, entre o eu e os outros grupos, né, e que eles acabam fazendo com que essas pessoas vão para o Rio Gurupi com outros interesses, assim, que são diferentes dos regatões, que são diferentes dos pobres e livres, que já é para conseguir terras, né, para a criação de gado, que também exige aí um deslocamento de Imperatriz para o próprio Gurupi. Então, essa era uma região que ela estava sempre em movimento, né, apesar de haver essas investidas aí de controle do, do Maranhão, como vem a ser a própria chegada do Guilherme Dotti, que é justamente para fazer esse mapeamento, né, para fazer esse estudo de que forma o governo pode chegar ali, investir em estrada, investir em missões indígenas, né? Embora sim houvesse ali missões indígenas, o ritmo de vida era muito mais livre na fronteira, né? Nessa região de fronteira, nessa parte ali que não alcançava o raio da colônia. A gente vê bastante, nós vemos bastante esse formato que nós temos hoje sendo construído, né, sendo ah, pensado a partir de diferentes atores dessa Uhum, política, né, vamos dizer assim, uhum, e o teu trabalho mostra essa dinâmica que, para mim, é um ganho para a historiografia muito, muito grande. A gente está chegando no final da nossa conversa, mas antes uhum. eu queria que você, Thalita, pudesse nos contar sobre os arquivos que você visitou para poder construir essa investigação,
no formato online ou Uhum. presencial? Que fontes históricas, que tipos de fontes você pôde fazer a leitura? Se já estavam transcritas ou você teve que transcrever? Como foi esse percurso por entre os arquivos e as fontes? Já coubendo aqui dentro dessa pergunta, né, que fonte eu pesquisei, também relacionado à fonte, essa que você falou sobre os indígenas, no momento não, no início não foi fácil para mim, assim, eu acabava assumindo muito o discurso oficial e acabava tornando mais invisível ainda essas pessoas. Então foi assim um trabalho também de muita leitura, né? Muita leitura como Flávio Gomes, como o Sidney Chalub, acho que é assim que se fala, Chalub, o nome dele. Então, assim, foram trabalhos chaves, assim, principalmente o Sidney, para me mostrar um lado muito mais sensível, muito mais retratar um lado muito mais humano dessas pessoas e que eu estava retratando demais para o governo, que faz parte também de um histórico da minha própria educação, no ensino médio e tudo mais. Então, foi um trabalho dentro de mim, mas ao mesmo tempo fazendo a leitura bibliográfica de como os outros autores e percebendo como os outros autores também trabalhavam. Quanto à fonte que eu pesquisei, realmente as minhas fontes elas foram mais assim arquivo online. Não quer dizer que eu não tenha pesquisado no arquivo presencial. Eu fui, mas não encontrei nenhuma documentação relevante. Eu preciso voltar agora, porque já estou trabalhando com outro momento, né? Mas eu pesquisei em arquivos online, os relatórios de presidente de província, os anais do Senado, os próprios jornais. Eu fui na hemeroteca digital, né? Da Biblioteca Nacional. E o relato de expedição eu fui em arquivos que são mais específicos do próprio Maranhão, né? Já que a administração já era maranhense no meu recorte temporal, então foi mais vantajoso ir nos próprios arquivos de lá. Alguns já vinham, por exemplo, os relatórios de presidente de província, eles já vêm com uma leitura mais melhor, já vem com uma leitura melhor porque ele já vem digitado, né? Com própria máquina da época. Os jornais já vem digitalizado, a imagem e tudo mais, JPEG. O relato de expedição também, só que as correspondências, que eu nem citei aqui, as correspondências entre os militares, né, da colônia com o presidente de província, não. Já foi bem mais difícil. Algumas documentações, embora estejam digitalizadas, elas tinham muito problemas de tempo mesmo, né? Então, assim, tive que fazer, meu Deus, um jogo de cintura imenso com algumas cartas que eram muito significativas, né? O que, enfim, né? Faz parte mesmo do trabalho. Às vezes pode assustar para o graduando, mas faz parte. A gente tem que entender e aceitar que faz parte. Muito bom, Thalita, conhecer mais sobre a sua pesquisa. A Thalita tem estudos sobre a Copaíba, que eu falei para ela antes da gente gravar aqui, que eu queria Uhum. ouvir mais sobre isso, mas a gente com certeza vai ter um outro momento para poder conhecer ainda mais sobre esses resultados de pesquisa sua. Uhum. Quero te agradecer e também Uhum. agradecer todo mundo que nos ouviu até aqui. E eu deixo então a palavra para você, Thalita, e uma última questão, se você quiser nos contar o que, que você está estudando, da que você terminou, né? E se é esse mesmo período e região e que potencialidades tem. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente compartilhando esse conhecimento. Ah, sim. Eu que agradeço, professor, eu que agradeço, como eu já disse, agradeço esse momento, né? Para a própria divulgação do TCC. Eu acho muito vantajoso esse tipo de trabalho, né? Potencializar o trabalho de TCC, que geralmente ele acaba carregando esse estigma, né?
você fez, aí ele fica guardado, né? E, na verdade, existe muito trabalho ali por trás dele. Enfim, não estou trabalhando assim. Eu até iniciei um projeto de pesquisa para o próprio mestrado, baseado também em algumas outras lacunas relacionadas aí ao próprio papel que a colônia tem relacionada ao uso da legislação de terras no próprio avanço do Maranhão aí, sobre o Gurupi, sobre o Turiaçu, nesse momento de redefinição, né? Como é que a legislação de terras ela acaba por meio da colônia e também por outros recursos, como a demarcação, o uso de indígenas na abertura de picadas, para a própria conquista desse território. Não diria conquista, mas diria próprio domínio, né? Porque o livre acesso não se tinha, como eu já disse, os indígenas, os quilombolas, os outros grupos étnicos, eles utilizavam essa região, essa natureza econômica, e que acabava sendo alvo do governo imperial, do governo provincial do Maranhão, mas não se tinha o livre acesso porque eles estavam ali utilizando, né? Eles eram donos daquela terra já há séculos, então precisava ter esse livre, tinha o domínio administrativo, mas não se tinha o domínio prático, né? O livre acesso. Então a legislação de terras, ela teve um papel muito importante nesse sentido aí, né? E que é pouco trabalhado para a área da Amazônia. Então, enfim, tá um pouco cru, mas é mais ou menos isso, tá bom? Tá ótimo, Thalita. Muito obrigado mais uma vez. E você que nos escutou até aqui, acompanhe o Historix nas redes sociais. Clique aí nos vídeos dos nossos novas entrevistas que nós fizemos também. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Dá like no YouTube e avalia no Spotify também. Ah, também. Isso mesmo. Obrigado.